Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Coisa boa é poder estar aonde Jesus está. Coisa boa é saber que Ele está no nosso meio. Quem já sentiu a presença de Jesus aqui nessa manhã? Ele está no nosso meio. Você pode se assentar já já. Eu vou ler a palavra. Minha gratidão, pastor João Amaro. Deus abençoe, amigo. Bom retornar a essa casa e ver que Deus continua dando crescimento, avanço. Para cada vez que eu venho aqui, Deus tem abençoado mais esse lugar, né? Deus abençoe sua casa, seu ministério. Pastor Wesley também, Deus abençoe. Muito bom vê-lo, pastor Carmona. Deus lhe abençoe. Temos um amigo em comum, pastor Anderson, que é pastor auxiliar meu. Sempre fala muito de ti. Aos obreiros dessa casa, Deus abençoe sua vida. Traga um abraço do Brasil. Não sei se alguém aqui conhece Macaé, no Rio de Janeiro. Alguém? Tem alguém? Ninguém conhece? Ah, conhece, né? Tem uma aqui, ok? Quando tiver pelo Rio de Janeiro, lá perto de Arraial do Cabo, perto de Búzios, eu estou por ali, ok? Ele falou, o pastor falou, na parte dos ricos, mais ou menos, ok? Quando tiver por lá, você vai ser muito bem-vindo. Eu trouxe uma foto, pedi para o pessoal colocar, para apresentar minha família. Minha esposa, tadinha, veio comigo para a Inglaterra, mas eu estou numa maratona desde terça-feira pregando. Hoje ela não aguentou, né, tadinha? Eu falei, fica aí descansando, ok? Mas essa é a minha família, tá ali, ó, minha esposa, a pastora Dani, nós somos casados há 16 anos, né? Mais 6 de namoro, né? Faz a conta aí, desde os 15 anos de idade, ok? Do aniversário dela, a gente está junto. E o Giovanni e o Azaf são os meus filhos. O Giovanni é o maior, que está do meu lado. O Giovanni tem 12 anos, né, e é o pregador da casa. Ele ama pregar, né, ama dar uma palavra. A gente esteve agora na América no passado. Aí pastor Antônio Chagas chamou ele para dar uma saudação, porque via ele lendo todo dia a Bíblia devocional. Aí quando ele desceu do altar, ele falou para mim, pai, onde foi sua primeira saudação? Aí eu falei, na Penha, lá no Rio. Ele, a minha foi na América. Falei, rapaz, tá com tudo. Okay. Esse é o Giovanni. E o Azaf é o menor. O Azaf tem 6 anos, faz 7 agora. O Azaf toca bateria e o Azaf toca violão. É um talento nato, acho que é o nome, né? É talento, ele ouve música o dia inteiro. Pastor João Amaro, um dia o Giovanni perguntou para mim, pai, porque só o nome do meu irmão está na Bíblia. Eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Né? Como é que eu resolvo isso? Eu falei, filho, teu nome também está na Bíblia. Ele falou, pai, Giovanni está na Bíblia? Aí eu fui à Itália, comprei uma Bíblia italiana e dei para ele. Falei, abre. Primeira Giovanni, segunda Giovanni, terceira Giovanni, Evangelho de Giovanni. Giovanni é João italiano. Então eu provei para ele que o nome dele está na Bíblia. Essa é a minha casa, essa é a minha família. Ore por nós, ok? Estamos ali em Macaé, pastoreando há 7 anos. Ao todo são 14 anos dirigindo igreja. E essa, na parte aqui da esquerda, é a nossa igreja, ok? A Devec Macaé. Eu coordeno a região de Macaé. São 3 igrejas lá em Macaé, ok? O meu pastor-presidente é o pastor Silas Malafaia e eu respondo para ele sobre essa igreja, ok? Então, só apresentando um pouquinho de quem eu sou, porque às vezes alguém está me vendo a primeira vez. Quem é esse aventureiro que está chegando aqui? De forma alguma. Tenho família, tenho igreja, tenho pastor, ok? E é bom demais poder estar aqui. Eu pedi para colocar também os livros que eu trouxe. Já já eu vou ler. Eu peço para você abrir a Bíblia em João capítulo 4. Quando eu for ler, eu peço para você ficar de pé, por favor. Mas coloca outra foto, por favor, enquanto a igreja procura João capítulo 4. Só para eu apresentar os meus livros, ok? Eu trouxe alguns livros. O Devocional de Sabedoria não tem mais, já acabou, ok? Mas eu estou lançando aqui na Inglaterra o Next Level, o próximo nível. 10 conselhos para quem quer viver o próximo nível. É meu 6º livro esse. Eu sempre tive o desejo de fazer um pequeno manual de forma simples para quem está começando no ministério, para quem trabalha na igreja, para quem lida com departamento e por aí vai. Eu falo de transição de departamento, transição de igreja, como fazer quando você assume um departamento no lugar de outro. Eu vou contando exemplos, testemunhos, coisas que eu vivi, ok? Então, vai agregar. Não é um manual, tem tudo ali. Não, é de forma simples para agregar e para ajudar você, ok? Eu falo que o líder tem que ser perdoador. Eu estou dando aqui spoiler de tanta coisa que eu falo nesse livro de Daniel.
Daniel é levado para uma terra distante, vai para a Babilônia. Mas na Babilônia ele decide não ser bênção só para hebreu. Na Babilônia ele decide ser uma bênção para o mundo inteiro. Escute, Deus te trouxe para a Inglaterra não só para ser bênção para brasileiro. Ixi, acho que você não concordou, não. Vou de novo, tá? Deus te trouxe para esse lugar para ser uma bênção para o mundo inteiro. Muda rei, Daniel permanece. Muda o império, muda a cultura, mas Daniel permanece. Você consegue imaginar como Deus firmou Daniel? Então pode mudar o que for, mas Daniel permanece no poder, permanece com honra. Eu falo um pouquinho sobre isso. E o coração de Daniel, que não só cresce, mas abençoa quem está ao redor, abençoa os seus amigos. Tempo de mesa, eu falo de relacionamento. Tem gente que acha que vai para o céu por realizações. Em teu nome nós profetizamos, curamos, fizemos maravilha. A resposta vai ser: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Enquanto o céu está falando de conhecer, a terra está falando de realizar. A gente está preocupado em realizar, enquanto Deus está falando que o importante é conhecer. Eu falo muita coisa legal aqui, falo de algumas mesas da Bíblia, explico como é que era a mesa no tempo de Jesus, vencendo a rejeição, que eu falo de Davi. Nem sempre Davi foi celebrado, eu brinco, dizendo que esse é meu best-seller. Eu já estou na 8ª tiragem desse livro, a primeira de 2.000 e todas as outras de 1.000 cada, ok? Nem sempre ele foi aplaudido. Tem gente que quer, às vezes, comparar a vida e dizer: eu não tenho nada a ver com Davi, porque eu sou rejeitado. Davi era celebrado, Davi foi celebrado no final. Mas que atitudes ele tomou para poder virar o jogo? É importante demais. E por último, Deus pelejará por ti. Tem alguém aqui que já teve crise de ansiedade? Eu escrevi esse livro no ápice de uma crise de ansiedade. No ápice da pandemia, Deus me ensinou como vencer o medo através da adoração. Ok? Eu falo de medo, eu falo de afronta, eu falo de algumas coisas interessantes. A gente fala de Davi, às vezes, e a gente diz assim: olha, nunca valorize o tamanho do inimigo, valorize o tamanho do seu Deus. Quem já ouviu isso aí? É ou não é? Davi nunca chamou Golias de gigante. Somos nós que chamamos. Ele chamou de quê? Incircunciso. Ele encontrou vantagem. Ele pequenininho encontrou vantagem. Ele falou: eu tenho aliança, tu não tem. Ele encontrou a única coisa que ele tinha vantagem. Ele está dizendo: nessa guerra o gigante sou eu, nessa guerra o grande sou eu. Enfim, Davi era valente. Só que não é todo dia que eu estou como Davi. É alguém também. Mais alguém? Tem dia que eu acordo mais para Josafá. Está na igreja, irmão, lugar de confissão, sim ou não? Quer ver? Josafá faz tudo ao contrário. Porque às vezes eu coloco uma regra: não diga, você não pode dizer que o inimigo é grande. Calma aí, Josafá, quando a luta chega, em nós não há força, não sabemos o que fazer contra esse grande inimigo. E agora? Tem dia que eu estou mais para Josafá, o inimigo está furioso. Quem? É ou não é? O inimigo se levantou. Só que como ele termina a oração, muda tudo. Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Isso muda tudo. Deus falou comigo que quem é forte como Davi, ele garante a vitória. Mas quem é fraco como Josafá, é ele quem peleja. Então, eu falo algumas coisas interessantes aqui. Já está separado o seu, pastorzão? Tá? De presente. Você pode dar um aplauso pela vida do teu pastor, do homem de Deus que o Senhor colocou nesse lugar? Se quiser dar uma passadinha lá, ainda tem Bíblia bolsa de mulher. Coisa da minha esposa. Ela trouxe. É uma bolsa que é Bíblia também. Enfim, dá uma passadinha lá. Se você quiser, dê uma olhada, tá bom? Todos eles 10 libras cada um, ok? Ô, pastor, não tem as 10. Dá uma oferta lá, João 4. Se coloque de pé, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor. João 4, verso 46 em diante. 4:46 em diante. O som está maravilhoso. Se me der um pouquinho só de retorno, só um pouquinho, mas está maravilhoso. Estou me ouvindo bem, ok? Mas só um pouquinho mais, que aí fica perfeito. João 4:46 diz assim, a minha versão é NVI, tá? Mais uma vez, ele visitou o Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial real, o oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judéia e chegado a Galileia, procurou e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus. Eu gosto disso aqui.
E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h, em outras versões, como aqui está na tela, às 7h. Ok? Não tem problema isso aqui, isso é uma diferença de tradução. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: seu filho continuará vivo. Assim ele e todos da sua casa creram. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Se assente, por favor. Eu amo o Evangelho de João. Lá na igreja eu ministrei sobre os 7 milagres que são narrados no Evangelho de João. E eu fiz uma série narrando os 7 milagres. João escolhe esses 7, guiado, inspirado pelo Espírito Santo, para poder mostrar a obra redentora, a obra milagrosa de Cristo na terra. Não que Jesus tenha realizado apenas 7 milagres, mas foram milagres que João escolheu para poder narrar, para poder contar. Quando você olha, por exemplo, para o que está acontecendo aqui, eu não sei se você percebeu, mas no final da história vai mostrar que é o segundo milagre que Jesus realiza, aqui narrado. Só que para eu entender o que está acontecendo aqui, eu preciso voltar e lembrar você de qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Em João capítulo 2, você lembra disso? Uma festa de casamento vai acontecer. E nessa festa de casamento, o nome dos noivos não é mencionado, né? Nós não sabemos de qual família, nós não sabemos se era importante, se era rico, se era pobre, não. Mas uma coisa nós enxergamos: a atitude desse casal, a atitude desses noivos. Do quê? De convidar Jesus para a sua vida. Eu não sei se aconteceu com você de preparar uma lista de convidados, seja lista de casamento, seja lista para o teu aniversário. Quem já fez uma lista de convidados aqui? Dá trabalho ou não dá fazer uma lista de convidados, né? Alguém para fazer uma lista de convidados vai dizer: olha, eu tenho 20 pessoas para chamar. E aí você começa a calcular e dizer: olha, essa aqui eu tenho mais afinidade, essa aqui eu sou mais amigo, e por aí vai. Eu lembro que há 16 anos atrás, quando eu casei, eu não tinha recurso, foi a igreja que se organizou. Eu era ministro de louvor da igreja, minha esposa também. A igreja se organizou para fazer meu casamento. E aí uma irmã doou o bolo, outra irmã doou o salão, outra irmã faz isso. E por aí vai. E a igreja chegou para mim e falou: olha, você tem 300 pessoas para convidar. É muita gente, sim ou não? E eu pensei: uau, 300 pessoas, vai dar e vai sobrar. E eu comecei, peguei minha lista e falei: amor, 150 é teu, 150 é meu. Em 30 minutos, minha esposa falou: estou precisando de uns 20 seus, ok? Porque o meu já foi. Porque eu imaginava que era muito, mas na hora que eu comecei a escrever, eu comecei a perceber que estava faltando gente ali. Por quê? Porque preparar uma lista de convidados não é simples, existem critérios. Existem pessoas, por exemplo, que não foram convidadas lá atrás e até hoje, quando me encontram, dizem: você não me chamou para o teu casamento. Eu digo: Jesus Cristo. Esses dias, pastor João Amaro, eu olhando o álbum de casamento, eu fui perceber que tem gente que eu convidei que não deveria ter convidado. O tempo passou e provou que não deveria estar ali. Mas isso é uma outra história. Por que eu estou te falando isso? Porque na hora desse casal sentar, analisar, a primeira pessoa que eles lembraram para estar naquela festa foi Jesus. E o detalhe, lembrar de Jesus quando tudo vai mal é fácil. Lembrar de Jesus quando a porta está fechada, lembrar de Jesus quando a doença chega, lembrar de Jesus quando o dia é mau, todo mundo lembra. Alguém disse que hospitais ouviram orações mais sinceras, mais fervorosas do que igrejas. Porque existem pessoas, às vezes, que esperam o problema chegar para lembrar que ele existe. Isso aqui não é uma crise, não. Por quê? Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Deus está lembrando nessa manhã é: quando precisar, pode chamar, que eu estarei à disposição para te socorrer. Eu vou repetir: Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para alguém: quando precisar, pode chamar. Não precisa ficar tímido, não precisa ficar acuado. Eu não preciso ser tua última opção, eu quero ser a tua primeira e única opção. Alguém está me ouvindo o que eu estou pregando aqui hoje?
Deus me trouxe nessa manhã para dizer para alguém: quando a porta fechar, quando a crise bater na porta, quando a luta chegar, amigos abandonam, colegas abandonam, pessoas abandonam, parceiros abandonam, mas eu vim pregar um Jesus que vai contigo até o fim, e é promessa dele: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguém pode se alegrar por esse Jesus que acompanha? Só que esse casal não tem crise, não tem problema, não tem luta, a conta bancária está cheia. Eu estou fazendo um paralelo para o dia de hoje. Sorriso está no rosto, mas estão dizendo: Jesus tem que estar presente. Escute, quando Deus abrir a porta, quando Deus fizer um milagre, Jesus ainda vai ter espaço na tua mesa. Quando acontecer aquilo que você está pedindo hoje, Jesus ainda vai ter espaço no teu calendário. Oh, Jesus Cristo. Esse casal está dizendo: Jesus tem que estar lá, Jesus tem que estar presente. Agora tem um detalhe: convidar o Jesus que cura, convidar o Jesus que salva, convidar o Jesus que liberta, é fácil. Agora, convidar o Jesus que até aquele momento nunca tinha feito um milagre. Se o primeiro milagre vai acontecer no casamento, eles não estão convidando o Jesus que faz milagre, eles estão convidando o Jesus que relaciona. Jesus amado. Eles não estão convidando Jesus para dizer: eu vou trazer ele para garantir meu casamento, eu vou trazer ele para garantir minhas finanças, eu vou trazer ele para ter saúde até o fim, eu vou trazer ele para as finanças estarem bem, eu vou trazer ele para tudo dar certo aqui em Londres. Não, eles estão dizendo: eu vou trazer ele porque eu gosto de conversar com ele, eu vou trazer ele porque eu gosto de sentar perto dele, eu vou trazer ele porque é bom estar com ele. Alguém tem coragem de adorar a Jesus mesmo que o milagre não aconteça? É por isso que Abacuque pode dizer: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do curral. Abacuque está dizendo: quando eu olho para fora tem crise, mas ele vai e fala: todavia. Eu amo os crentes do todavia, porque o crente do todavia, ele não dá glória pelo milagre, ele não dá glória só pela bênção, ele dá glória sangrando, mas ele está dizendo: tu merece honra, tu merece glória, tu merece glória. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Como se alegrar quando tudo vai mal? Como se alegrar quando a porta fecha? Meu Deus do céu, eu aprendi que quando Deus abre uma porta, Ele mostra seu poder. Quando Ele fecha uma porta, Ele mostra seu cuidado. É um pai dizendo: não atravessa a rua não, porque é perigoso. E a criança chora. Aí Deus está dizendo: eu enxergo lá na frente, e por isso eu fechei essa porta. Deus trouxe gente aqui nessa manhã, eu não ia nem falar isso aqui, mas é só para ser resposta. Tu orou em casa, tu pediu, Deus me responde. Então tá bom, Deus está te respondendo. Fui eu que fechei, fui eu que travei, fui eu que não permiti. Por quê? Porque eu cuido de você. Só que tem um detalhe: não é só Jesus que foi convidado, a mãe de Jesus também foi. Significa que o relacionamento não era individual com a pessoa de Jesus, era um relacionamento mais profundo, um relacionamento familiar. Então está dizendo: vem você e traz a família. Já viu quando você convida alguém e que você tem um relacionamento mais profundo e que você não bate o papo só com a pessoa, você diz: traz a família, vamos bater um papo, vamos passar uma tarde junto, vamos tomar um café. Você quer estar com a família. Olha como é que era o relacionamento íntimo. Só que não só a mãe de Jesus estava lá, os amigos de Jesus também estavam. Tem algum amigo de Jesus aqui? Vou perguntar de novo, porque eu fiquei em dúvida. Tem algum amigo de Jesus? Pelo menos uns 5 aqui? Agora, eu vou dizer: amigos de Jesus não são perfeitos. Quem de vez em quando diz assim: hoje eu não estou bem não? Quem? Esses dias, pastor João Amaro, eu cheguei no altar da igreja e falei: gente, eu quero pedir perdão, porque domingo passado eu estava insuportável. Aí o povo: domingo passado só? Enfim, isso é outra conversa. Tem momentos que a gente não está bem. Nós não somos perfeitos e não podemos cobrar a perfeição dos outros. Quem eram os amigos de Jesus, gente? Porque botar o nome de Jesus na lista é mole. Agora, botar o nome de Jesus, de Judas na lista? Você consegue imaginar? Eu vou convidar para minha festa, Judas vai ser convidado. Jesus, eu preciso que eu ouvi um glória. Eu vou convidar para a minha festa. Deixa eu ver aqui quem vai na minha festa. Eu vou convidar Tomé para a minha festa.
Tomé não acreditava. Tomé é daquele tipo que alguém dá testemunho dizendo, fui curado. Aí na cabeça do Tomé, quero ver. Vai voltar no médico, a doença vai estar lá ainda. O Tomé não crê. O Tomé não acredita. Um Mateus que tem uma má fama terrível. Um Pedro que é impulsivo e andava armado. Não tinha pólvora, então ele andava de espada. Era essa turma que andava com Jesus. Gente imperfeita, mas que estava caminhando com a pessoa certa. Jesus Cristo, escute, caminhe com os amigos de Jesus. Eles não serão perfeitos, eles não serão 100%, mas eles vêm para a casa de Deus domingo de manhã adorar e dizer, muda minha vida, Jesus, muda minha história, Jesus. Eu não sou perfeito, mas eu continuo andando contigo. Eu não abro mão de andar. Meu Deus, alguém entendeu o que eu estou pregando aqui? Não é sobre perfeição, é sobre com quem você anda. Todo mundo lá. Som, ei. Tá todo mundo lá. Olha isso aqui. Se puder devolver aquele gravezinho maravilhoso que estava naquele lá. Olha aqui. Todo mundo na festa. De repente, Maria percebe. Maria é o tipo atenta. Sabe aquele amigo atento que está percebendo tudo? Ela percebe, acabou o vinho. Gente, quando alguém percebe uma crise, tem duas opções. A primeira opção, ir para a mesa do lado e dizer, eu bem descobri uma coisa. Vamos trazer para os nossos dias? Para aquela festa, o vinho. Para a nossa festa, alguém diz, acabou a coxinha. Acabou a empada. Acabou a comida. Imagina. Descobriu? Vai para a mesa do lado e diz, eu passei lá, o cozinheiro estava com a mão na cabeça, dizendo, o que é que a gente vai servir para o povo? O que é que a gente vai fazer? Ela tinha a opção de sentar na outra mesa e dizer, olha, o casal não se preparou, o casal não se organizou, o casal não fez, não tem comida, não tem o que fazer. Mas é isso que ela faz? Ela conta para os outros, sim ou não? Para quem que ela vai? Ó, povo inteligente, vou de novo. Ela conta para o amigo do lado, sim ou não? Ela conta para quem? Deus vai colocar gente na tua vida, assim como Maria fez, que quando descobrir o teu defeito, não vai contar para um do lado, para o outro do lado, para o acolá, vai para o joelho, declarar para Jesus. Jesus tem problema ali, mas ajuda ele. Jesus, ele está em guerra, mas ajuda ela. Deus vai colocar intercessores na tua vida que vão ver teus defeitos, mas não vão te expor. Só tem um detalhe, não é só colocar gente assim na tua vida, é você ser assim. Quando nós descobrimos o problema de alguém, o que nós fazemos? Olha para alguém que está perto e fala, leva para Jesus. Tem gente que nem falou, me ajuda aí. Fala aí, vai. Fala, leva para Jesus, irmão. Oh, Jesus amado. Ela descobre. Só que olha isso aqui, pastor João Amado. Quando ela descobre, ela vai em Jesus e ela fala, acabou o vinho. Para mim, o primeiro milagre acontece aqui. Por quê? Porque quem responde ela não vai responder dizendo, mãe, sim senhora. Não. Quem responde ela já fala diferente. Ele vai dizer, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus Cristo. Quando ele diz a minha hora, ele está dizendo, eu sou dono do tempo. Eu estou aqui cumprindo o que Isaías declarou. Ele é o Pai da eternidade. Oh, glória. Oh, glória, foi profetizado acerca de mim que eu seria o dono do tempo. O tempo não me contém, o tempo não me restringe. Eu tenho a minha hora, eu sou o dono do tempo. Maria percebe que quem está falando com ela não é mais o menino da estrebaria, não é mais o menino que eles esqueceram no templo, não é mais o menino que andava sujeito a eles. Quem está falando com ela é o dono do universo, é o Deus que criou, meu Deus do céu, é o Deus que formou o homem, é o Deus que formou você. É o Deus que tem poder de resolver todo o problema. Ela recebe uma ordem e ela não fica retrucando a ordem. Porque tem gente que recebe ordem e fica dizendo, mas por que, Senhor? Mas por que? Ela recebe ordem. Maria é boa de receber ordem. E quando ela recebe ordem, ela vira e dá uma ordem. Façam tudo o que ele mandar. Porque só tem autoridade para dar ordem quem obedece a ordem. Você que ouviu um glória. Tem um detalhe. Pastor João Amaro. Maria está dando ordem num casamento, numa festa que não é dela. Como é que pode? Você, imagina, você vai na festa de alguém, você vai no casamento de alguém, você vai num lugar, como convidado, chega lá e começa a dar ordem. Isso é normal?
Por quê? Porque quando ela se submete à ordem, Deus dá a ela autoridade que ela não tinha. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem gente que acha que crescer no mundo de Deus é como crescer na vida secular. Tem que subir degraus. Escute, no mundo de Deus você cresce se prostrando. No mundo de Deus você cresce se submetendo. Alguém está me ouvindo que eu estou pregando? No mundo de Deus você cresce de joelho. No mundo de Deus você cresce debaixo de bênção. É Deus dizendo, não chegou a minha hora. Ela se submete e pode dar ordem. Eu vim declarar para alguém nesse lugar. Jesus vem com a terceira ordem. Perceba, o Evangelho de João é sobre palavra. Os 7 milagres, todos eles estão ligados à autoridade na palavra. Porque em João, Jesus se manifesta como a própria palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era. Então aqui é palavra liberada. Então agora ele vai para a terceira ordem. Escute uma coisa, o povo está precisando de um milagre e Jesus está dando ordem. Quem é bom de receber ordem é bom de viver milagre. Poxa, estava tão bom agora. Fala para alguém que está perto, acho que você não está me ouvindo. Por favor, fala para alguém e fala assim, quem é bom de receber ordem é bom de viver milagre. É ou não é? Terceira ordem. Qual ordem? Peguem as talhas, onde os judeus lavam as mãos, e encham de água até a boca. Isso aqui é incrível. Imagina, se um crítico estivesse lá no meio e dissesse, espera aí, a gente está precisando de vinho. A gente não está precisando de lavar a mão. E ele manda encher até a boca. Isso aqui é incrível por quê? Porque Jesus dá a ordem completa. Porque de vez em quando a gente recebe ordem que não faz sentido, a gente faz meia boca. Acho que eu estou falando muito rápido, né? De vez em quando, a gente precisa de vinho. Ele está mandando encher o lugar que lavavam a mão. Não faz sentido. Aí ele está dizendo, mesmo que não faça sentido, faça o teu máximo. Mesmo que não faça sentido, não entrega 50%. Oh, Jesus Cristo. Jesus te comprou por inteiro, Ele não comprou 10% teu. Eu sinto graça de Deus aqui. Jesus te comprou. Alguém entende isso aqui? Jesus te comprou por inteiro. Ele não comprou o teu domingo de manhã. Você é todo dele. O preço que ele pagou te compra 100%. É preço de sangue derramado no madeiro. Já que é para encher, enche até a boca, meu filho. Aí o que ele faz? Eles enchem até o topo. Eles enchem até a boca. E agora, Jesus dá outra ordem. Olha só quanta ordem, gente. Outra ordem. Peguem e dê para o mestre de sala provar. Quando eles dão para o mestre de sala provar, ele diz, por que vocês guardaram o melhor para agora? Jesus, isso aqui é legal. Por que vocês guardaram o melhor? Normalmente se serve o melhor primeiro. Por que guardaram para agora? Escute. São 2 tipos de vinho aqui. O primeiro vinho, um dia foi semente. Um dia foi vide. Um dia foi uva. Um dia foi pisado por homens. Um dia foi colocado no recipiente. Um dia foi colocado numa venda com preço. Outro dia, alguém foi lá com dinheiro para comprar, dizendo, vou fazer um casamento. O segundo vinho nunca foi semente. Nunca foi uva. Nunca foi pisado. Nunca foi para recipiente. Alguém está me ouvindo ou não? Porque o primeiro vinho é produção humana, o segundo vinho é produção do céu. Deus está dizendo para alguém nesse lugar, nessa hora, o que teu braço produz acaba, o que a tua força produz acaba, o que a tua formação produz acaba, mas o que eu produzo para você permanece. Oh glória! Levanta as 2 mãos aí para receber profecia. Você está se esforçando, você está lutando, mas você está dizendo, ainda não deu. Deus manda te dizer, chegou a hora do vinho novo chegar na tua vida, chegou a hora do vinho novo chegar na tua casa. Eu profetizo para alguém que crê, vinho novo na saúde, vinho novo no casamento, vinho
novo nas finanças, vinho novo no ministério, vinho novo para você, vinho novo nas emoções. É o que vem do céu, é o que a terapia não faz, é o que o remédio antidepressivo não faz. Vinho novo de Deus. Alguém pega para dar glória? Alguém pega para dar glória? Abra a boca e adora, abra a boca e adora, abra a boca e adora. Porque enquanto você adora, o vinho novo desce. Deus falou comigo que enquanto dá glória, o vinho novo desce. O vinho novo vem. O milagre está feito. Você fala, pastor, o senhor leu o capítulo 4, está pregando no 2? É só para você entender quando Jesus volta a Caná. Porque o primeiro milagre está feito. Imagina, Jesus dizendo, tchau gente, obrigado, eu estou levando meu bolo, estou indo para casa, estou voltando para Galiléia. Imagina, estou indo embora, acabou a festa. Só que o texto que nós lemos diz, passado algum tempo, Jesus decidiu voltar a Caná. Na primeira visita a Caná, ele foi porque foi convidado. Na segunda visita a Caná, ele foi porque decidiu ir. Na primeira visita ele vai para um casamento. Na segunda visita ele vai porque quer visitar novamente o lugar do milagre. Jesus Cristo. Sabe o que Jesus falou comigo? Existem milagres que eu já fiz no passado que eu vou revisitá-los. Alguém já viveu um milagre no passado? Deus manda te dizer, eu não mudei. Farei de novo na tua vida. Quem recebe profecia? Você venceu a chuva, você venceu o cansaço, você venceu tanta coisa para chegar aqui. E Deus manda te dizer, estou revisitando a tua história. Estou passando de novo em Caná. Estou passando de novo em Caná da Galiléia. Eu vou declarar, o Deus que já fez nessa casa é o Deus que manda te dizer, não acabou milagre para esse lugar, não acabou milagre para essa casa. Essa manhã eu revisito essa casa para fazer milagre novamente. Quem concorda, quem liga na terra, dá um brado de glória. Eu vou de novo em Caná. Só que ao passo que Jesus está decidindo, pastor Carmona, aí de novo, a notícia que era apenas de Caná, um milagre aconteceu. A notícia chega no palácio. O milagre que aconteceu para um número limitado de pessoas agora extrapola fronteiras. Jesus Cristo. É um oficial real. Se é um oficial real, tem autoridade, tem poder, tem honra, mas está vivendo uma crise. E enquanto ele está vivendo essa crise, a notícia chega. Escuta uma coisa, presta atenção, guarda isso. O milagre que Jesus vai fazer nessa casa não vai ficar restrito a essas 4 paredes. Jesus, eu vou falar. Não sei se você entende o que eu estou falando. Deus está dizendo, fiz em Caná, mas a notícia chegou no palácio. Fiz em Caná, mas a notícia chegou dos grandes. Deus manda dizer para alguém que vai fazer coisas nessa casa, que não vão ficar restritas a esse, oh meu Deus do céu, a esse quarteirão. Deus vai fazer coisas nesse lugar, que gente na Inglaterra inteira vai saber. Deus manda dizer para alguém, estou tirando a fronteira do milagre. Eu vou repetir porque isso aqui é poderoso para alguém. Eu estou tirando a fronteira do milagre. Eu estou diminuindo as paredes do milagre. Eu estou destruindo, estou declarando, vai espalhar. Vai espalhar. Começa aqui, mas espalha. Oh meu Deus, começa aqui, mas chega no Brasil, mas chega na Europa, mas espalha. Alguém está dentro do palácio. Alguém está servindo a outro rei, mas está dizendo, eu estou sabendo que teve um milagre numa pequena vila da Galiléia. Eu estou sabendo que teve um milagre. Só que qual o detalhe? Quando Jesus transforma água em vinho, ele está mostrando autoridade sobre o quê? Sobre a matéria. Ele está quebrando a composição química da água, H2O, e está transformando numa composição química nova, o vinho. O que significa? Ele está mostrando autoridade sobre a matéria, autoridade sobre a química. Quem era bom de química na escola aqui? Ninguém, gente. Vamos mudar de assunto então.
O primeiro milagre dele, ele está mostrando a autoridade dele da formação, porque na composição química está a formação. Então ele está dizendo, eu tenho autoridade com a minha palavra. Só que o detalhe, esse homem precisava de um milagre na química? Eu li o texto aqui, gente. Qual era que esse homem precisava de um milagre? Na medicina. Ele está dizendo, eu preciso de uma cura para o meu filho, mas ele transformou água em vinho. O milagre nasce no coração desse homem. Porque ele disse, se ele tem poder de transformar água em vinho, ele tem poder de curar meu filho. Ele interpreta para ele. Ele diz, eu creio que ele tem poder, eu creio que ele tem autoridade. Escute uma coisa, esse homem não tinha motivo para crer, nós temos. Fala para alguém que está perto aí e fala, esse homem não tinha motivo para crer. Me ajuda aí, vamos lá, você estava animado agora. Fala, esse homem não tinha motivo para crer, fala, nós cremos. Ele nunca viu Jesus curando ninguém, mas ele está dizendo, eu creio que eu posso ser o primeiro. A gente já viu às vezes a gente ser curado na nossa frente. Quando chega a nossa vez a gente diz, eu acho que para mim não. Nunca Jesus tinha curado ninguém, mas esse homem está dizendo, eu creio que ele pode curar. Nunca veio num culto de gratidão. Nunca veio num culto da igreja, mas está dizendo, eu creio. Ele não tinha motivo, eu e você temos. Oh, glória. Esse homem está dizendo, eu tenho fé, mesmo sem motivos. Eu acredito, mesmo sem ter visto. Eu acredito. Oh, irmão, você já viu, você já ouviu. Alguém já te contou testemunho. Alguns aqui já até viveram milagres. Você tem motivo para crer. Esse homem diz, eu vou até ele. Escuta isso aqui. Eu vou até Jesus. Eu vou me encontrar com ele. Alguém poderia ter dito, mas você não quer mandar um mensageiro? Ele tem servos. Ele tem gente trabalhando para ele. Você vai ver mais à frente que ele tem gente trabalhando para ele. Ele diz, não, meu filho está precisando, eu vou pessoalmente. Meu filho está precisando, a responsabilidade é minha. Oh, Jesus. Escute, Deus está falando para alguém, não delegue aquilo que é sua responsabilidade. Me ajuda aí, vai. Sorrindo para não dar confusão. Fala para alguém assim, não delegue. Tem gente que não quer nem falar, pastor, a mensagem estava boa, agora ficou ruim. Ok, eu sou pastor de igreja. Então, irmão, não delegue aquilo que é sua responsabilidade. É gente que bota pedido de oração em um monte de lugar, mas ele mesmo não ora. Mas é que eu não sei orar. Será que esse homem sabia? Esse homem está dizendo, eu posso não saber orar, mas ele vai ver a minha atitude. Oh, Jesus Cristo. Porque não é sobre saber fazer, é sobre se responsabilizar. É sobre responsabilidade. Ele está dizendo, eu vou porque o filho é meu. Eu vou porque a família é minha. Eu vou porque a casa é minha. Eu não vou delegar aquilo que é minha responsabilidade. Eu não vou delegar aquilo que sou eu que tenho que fazer. Nem conhecia Jesus, mas está indo pessoalmente. Marta, Maria e Lázaro. Amigos, amados. Lázaro fica enfermo. O que Marta e Maria fazem? Mandam um mensageiro. Teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Aí Jesus diz, avisa lá que essa enfermidade não é para a morte. O mensageiro chega, estava morto, Lázaro estava morto. O mensageiro não entendeu nada. Mas o que me faz pensar é o que, pastor João Amaro? Quem é íntimo está mandando recado, e quem nem conhece está indo pessoalmente. Para quem é íntimo, teve que esperar o que era a doença virar morte, e depois que virou morte, mais 4 dias. Para quem nem conhecia, mas foi pessoalmente, Jesus libera uma palavra e instantaneamente o milagre acontece. Jesus Cristo. Sabe o que Deus está dizendo? Você está delegando, e porque está delegando para outros, está demorando. Mas se você vier pessoalmente me buscar, se você vier pessoalmente, oh glória, não é sobre o que o pregador prega, não é sobre o que o cantor canta, não é sobre o mensageiro, é sobre a tua mão levantada, dizendo, eu vim pessoalmente, eu vim, oh glória, alguém tem coragem de levantar a mão e dizer, eu vim pessoalmente, eu vim, eu poderia não ter vindo, eu poderia ter pedido para alguém vir no meu lugar, mas eu vim. Eu não mandei representante, eu não mandei mensageiro, eu vim dizer, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma mudança. Oh meu Deus, quem mais veio pessoalmente? Levanta a mão. Eu posso não saber orar, eu posso não saber cantar, eu posso não saber clamar, mas eu sei que a responsabilidade é minha. Eu vim pessoal. Oh glória, quem veio pessoalmente? Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. O homem está indo. Quando ele chega em Jesus, e aqui eu termino. Quando ele chega em Jesus, imagina um oficial real chegando naquela multidão. Quem está comigo ainda dá um glória.
um oficial real. Você sabe que naquela época, a opressão, Roma, um oficial romano, vamos dizer assim, chegando, serve o rei. É alguém grande. Imagina a sua roupa, a sua vestimenta diferente. Quando ele chega no ambiente que Jesus está, imagina os comentários. Olha quem está aí. Olha quem chegou. Gente, a personalidade que Jesus demonstra na Bíblia é extraordinária. Eu amo Jesus. Porque ele é diferente do Jesus do The Chosen. Não é? Olha o que Jesus faz. Ele chega, imagina todo mundo dizendo, olha quem está aí. Aí Jesus fala, se vocês não virem sinais, vocês nunca creriam. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto estava tudo bem, tu estava no palácio. Minha esposa não gosta que eu fale isso não, porque ela fala, não tinha ar-condicionado. Enquanto estava tudo bem, tu estava com ar-condicionado 16 em casa com Netflix. Só que agora apertou, né? E por isso que tu está vindo. É o que Jesus joga no ar. No verso seguinte, o homem entende. E o homem diz, Senhor, só vai na minha casa. A gente às vezes acha que é uma frase comum, mas não é. Olha lá, ó. Desce, antes que meu filho morra. Um homem dessa época, dessa cultura, chamar alguém de Senhor, ele está vivendo uma cultura de senhorio e vassalos. Ele está vivendo uma cultura em que ele serve a Roma e ele está como Senhor. E se Jesus é hebreu, ele está como o quê? Como vassalo, como escravo. Só que agora ele olha para Jesus e diz, antes eu servia ao rei de Roma, agora eu sirvo ao Senhor. Tu é meu dono, tu é meu Senhor, tu é minha autoridade. Até aqui eu servi a ele, até aqui Roma me sustentou, até aqui, oh glória, até aqui a autoridade terrena me sustentou. Senhor, ele está dizendo, eu creio em ti, eu creio que tu é meu dono, eu creio que tu transforma a minha vida, eu creio que tu tem poder de mudar a história do meu filho. Senhor, só vai na minha casa. Agora tudo muda. Porque já que ele reconhece, já que ele se humilha, já que ele se submete. Passa aí o próximo, passa. Jesus então disse, eu gosto dessa versão. Vai, teu filho vive. Fica parado aqui, ó. Jesus não está dizendo teu filho viverá, ele está dizendo teu filho vive. Tem alguém aqui, gente? O que Jesus está falando não é só uma declaração, o que ele está falando é uma informação em tempo real. É como se ele tivesse uma câmera ao vivo na frente dele dizendo, tu nem sabe, mas só de tu ter saído da tua casa para vir me buscar, eu tenho uma atualização nova para você. Teu filho já está correndo, fazendo bagunça, quebrando os pratos em casa. Teu filho vive. Oh, Jesus Cristo. Eu tenho uma informação nova para você. Já está resolvido. Jesus não está dizendo vai acontecer. Ele está dizendo já aconteceu. Meu Deus do céu. Pode ir. Teu filho vive. Agora, a declaração foi feita. Só que agora é a parte do homem. A minha parte é a sua parte. Pergunta para alguém que está perto. Você está crendo? Vai. Está crendo? E o homem creu. Isso aqui sela o milagre. Porque tem gente que vem vários cultos. Pastor João Amaro já liberou palavra aqui sobre a tua vida. A palavra é boa. Só que às vezes eu duvido. Será? Esse homem sela o milagre dele. E o homem creu na palavra de Jesus. Aí alguém diz, eu creio. Só que a segunda parte é melhor ainda. E partiu. Porque quem crê toma atitude. Quem crê se move. O crer não é só uma forma de pensar. O crer é uma forma de agir. Se eu creio, eu me movimento em direção daquilo que foi falado. Deus está falando contigo aqui hoje. As tuas atitudes a partir de hoje vão mudar. Deus está falando contigo aqui hoje. Não é mais sobre o que você pensa, é sobre como você anda, é sobre como você se comporta, é sobre como você pisa, é sobre lugares que frequenta. Oh meu Deus do céu, é sobre como você se comporta na presença de Deus. Deus te chamou, Deus está falando coisas para você. A postura tem que ser outra, porque eu creio na palavra que foi liberada. Pastor João Amaro, ele está indo para casa sem ter plano B.
Ele poderia chegar em casa e alguém dizer, o menino ainda está mal. Ele vai dizer, ué, e agora, como é que eu volto para lá? Ele não tem plano B. Ele acreditou e foi. Só que a boa notícia não fica esperando esse homem em casa. Porque boa notícia que vem de Deus não fica parada. Me ajuda a profetizar para alguém? Toque em alguém aí, se puder, fala assim, ó, a boa notícia de Deus. Ah, irmão, é boa notícia, não é velório não, me ajuda aí, vai. Toque em alguém e fala, boa notícia de Deus. Dá um grito, fala, tá vindo ao teu encontro. Tem profeta, tem mulher de Deus, tem homem de Deus aqui. Toque em alguém, pelo amor de Deus, vai. Toque em alguém, fala, tá vindo boa notícia ao teu encontro. Me ajuda a profetizar, vai, vai. Tá vindo boa notícia ao teu encontro. Meu Deus. Pastor João Amaro, o senhor vai contar testemunho. Por causa dessa manhã, Deus manda te dizer, tá vindo boa notícia ao teu encontro. Elebaia, calai, alabaia, sou. Tá vindo boa notícia ao encontro dessa casa. Tá vindo boa notícia para a tua família. Meu Deus do céu. É no nome de Jesus que eu declaro. Tá vindo boa notícia para a tua saúde. Tá vindo boa notícia para as tuas emoções. Elebaia, calabaço. Tá em movimento, tá em movimento, tá em movimento. Tá vindo ao teu encontro. De repente, imagino eu numa esquina, ele encontra um servo. Percebe como é que ele sempre teve alguém para mandar recado? Porque se o servo está vindo encontrar ele, ele poderia ter mandado esse servo no início. Agora, o que me chama a atenção é, de verdade agora eu fecho. O que me chama a atenção é, Marta e Maria mandam um mensageiro. Só que depois elas têm que ouvir pessoalmente da boca de Jesus. Primeiro o mensageiro, depois da boca de Jesus. Ele vai pessoalmente. E quando ele vai pessoalmente, primeiro ele ouve da boca de Jesus, para depois no meio do caminho ouvir do mensageiro. Ele inverteu. Não é primeiro do mensageiro e depois de Jesus. Ele ouve direto da boca de Jesus. Só que agora quando o mensageiro vem, pastor, o senhor está anulando os mensageiros? Não, o mensageiro só está confirmando o que Jesus já falou. Jesus Cristo. Vou melhorar. Existem pessoas que estão satisfeitas em ouvir a voz de Deus pelo mensageiro. Mas Deus está dizendo, o meu interesse é que você ouça primeiro da minha boca e o mensageiro apenas confirme aquilo que eu já falei. Baixou, glória. O mensageiro vem, quando ele vê o mensageiro já grita, olha isso. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, não é só um não. E lhe anunciaram dizendo, qual é a fala dele mesmo? Te lembra alguma coisa? A mesma fala que Jesus liberou. Do mesmo jeito. Gente, não existe. Isso aqui não é, ai, que coincidência. Não. Jesus está fazendo eles repetirem a mesma frase. Sabe para quê? Para comunicar a ele. O Deus que fala em Caná é o Deus que fala no meio do caminho. O Deus que fala contigo diretamente é o Deus que fala através dos seus servos. Não tem diferença entre o que Deus fala e o que o servo leal fala. Então quando ouvir um servo declarando, entenda, é a voz de Deus, é a voz de Deus, oh glória, é a voz de Deus. Teu filho vive, o milagre está resolvido. Só que esse homem, ele tem um quê de teologia. Ele não está ali só pelo milagre, ele está ali pelo aprendizado. Porque agora ele poderia voltar celebrando, festejando, meu filho está bom, meu filho está curado, mas ele vai para a segunda parte. Que hora se acharam melhor? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas a febre o deixou. Aí ele vai pensar, foi o mesmo momento que Jesus liberou a palavra. Foi no exato momento. Agora não é mais sobre o milagre, agora é sobre o motivo da fé. Ele está querendo saber, será que foi algum remédio ou será que foi a palavra mesmo? Aí quando o servo diz o horário, ele diz, foi a palavra. A palavra tem poder, a palavra é fiel, tem autoridade em quem liberou a palavra, tem autoridade no nome de Jesus. Quando você chegar em casa, alguém vai dizer, aconteceu. Você vai dizer, mas peraí, não foi advogado, peraí, não foi o remédio,
Aí alguém vai dizer, não, foi 12:14. Aí você vai dizer, ué, era a hora que eu estava na igreja, era a hora que eu estava levantando a mão, era a hora que eu estava dando glória a Deus, porque agora não é mais sobre o milagre, é sobre a autoridade de quem falou, e é a autoridade do nome de Jesus que muda a tua história, é na autoridade da palavra de Deus que muda a tua vida. Alguém crê para adorar? Dê um aplauso, se coloque de pé, dê um aplauso. Posso fazer uma oração? Adora ele, porque a palavra foi liberada. Não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Abre a tua boca e adora, vai. Abre a tua boca e exalta, vai. Teu filho vive. E creu ele. E toda a sua casa. Olha isso aqui. E eu oro por você. Eu estava pregando essa mensagem lá na nossa igreja. Era um domingo pela manhã, assim como esse. E eu falei, gente, em Caná da Galileia foi 1h da tarde. A minha versão NVI falou 1h da tarde. Em Caná da Galileia foi 1h da tarde. Em Macaé vai ser 11h25. Eu falei isso lá. E eu falei, se prepare, comece a clamar pelos milagres. Aí mandei o povo colocar a mão para cima. E eles começaram a clamar por milagres. E eu declarando, em Caná da Galileia, 1h da tarde. Em Macaé, 11h25. Semanas passaram. Um pai vem com a filha de mão dada, uma filha jovem, dizendo, pastor, está aqui, ó, 11h25. Eu falei, o que é isso? Eu tinha esquecido, eu estava pregando 7 milagres. Eu tinha esquecido, já estava no 7º. Ele falou assim, 11h25, quando o Senhor colocou o povo de pé. E a gente começou a clamar, meu WhatsApp apitou. Essa menina está fugida de casa tem 3 anos. Tem 3 anos que eu não falo com ela. 11h25 do domingo que o Senhor pregou, a mensagem do WhatsApp chegou dela dizendo, pai, me deu uma saudade do Senhor. Pai, eu quero dar um pulo em Macaé para conversar com o Senhor. Resumindo a história, ela estava naquele domingo lá na igreja e o pai apresentando. Agora, ontem, minha esposa deu notícia. Os pais mandaram a mensagem, ela se voluntariou para trabalhar na igreja. Ela está dizendo, eu quero ser uma obreira, eu quero aprender, porque o Deus que fez 1h da tarde em Caná, o Deus que fez 11h25 em Macaé, é o Deus que 12h17. Eu não sei se alguém crê. Levanta a mão e começa a clamar pela área do milagre. Começa a clamar, vai. Alguém vai clamar por saúde. Alguém vai clamar por documentos. Alguém vai clamar por finanças. Alguém vai clamar por casamento. Alguém vai clamar por um... Clama. Essa é a hora. Essa é a hora que Deus te ouve. Essa é a hora que tu vai pessoalmente. Essa é a hora que tu não dá recado. Essa é a hora que não está na mão de outro. Está na tua. Oh meu Deus, clama, vamos, clama. É o Deus que te ouve, é o Deus que responde, é o Deus que faz. 1h da tarde em Caná da Galileia, 11h25 em Macaé, 12h17 para Londres. Eu profetizo sobre a tua vida respostas. Glória. Eu vejo uma nuvem de Deus sobre essa casa. Gente vai ser curada, gente vai ser liberta. Deus quer ouvir a tua voz. Vamos, vai pessoalmente. Vamos, Ele quer ouvir tua voz. Vamos, não se prenda. Ele quer ouvir tua voz. Deus falou comigo. Ele quer te ouvir.
Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Glória, oh glória. Vamos, vamos músicos, vamos. Ele quer te ouvir. Ele baraia, cai, alabaraçou. Ele canta, ele barabaçou. Ele baraia, calabaraçou. Ele quer te ouvir. Ele está com saudade da tua voz. Ele baraia, calabaraçou. Ele bandere baraia, calabaraçou. Ele canta, ele baraia, calabaraçou. Segura. Quem sabe alguém? E eu vou deixar esse apelo aberto e devolvo o microfone ao pastor. O texto termina dizendo que ele e todos da sua casa creram em Jesus. E creu ele e toda a sua casa. Quem sabe alguém nesse momento ouviu essa palavra e você está dizendo: eu creio. Eu convido ele para a minha vida. Eu convido ele para entrar na minha casa. Eu abro a porta. Ele está dizendo para você: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você está aqui hoje e precisa se reconciliar com Cristo, se você está aqui hoje e precisa se decidir por Jesus, pede licença do teu lugar aí agora. Vem cá, vem. O pastor dessa casa vai orar por você. Se você está aqui e você precisa refazer uma aliança, você não tem uma igreja, você não tem um pastor, mas você quer recomeçar, aonde você estiver, essa manhã é uma manhã que Deus marcou para recomeçar na tua vida. Se você está aqui, pede licença do teu lugar. Eu estou te esperando aqui no altar. Ninguém pode decidir por você. Não dá para se basear na oração da tua mãe, da tua irmã, do teu filho, da esposa, do marido. Está na tua mão. Alguém ouviu a voz de Deus e quer tomar essa decisão de entregar a sua vida e o seu coração a Ele? Sai do teu lugar, vem cá, vem. Pastor João Amaro, por favor.